Biografia de Gladys Aylward. Capítulo 6. A estrada termina aqui. Gladys sentiu a cor sumir do rosto e gaguejou, ao perguntar para o diretor do colégio anglo-chinês em Tianjin: "Quanto tempo o senhor acha que vai levar?" Ela acabara de descobrir que Jane não estava em Tianjin. Havia algum tempo que ela havia saído. Além disso, a última vez que alguém ouvira falar dela, ela se encontrava mais para o oeste, na cidade de Zhenzhou, na província de Shanxi. Gladys queria se debulhar em lágrimas. Tudo em sua jornada estava se tornando 100 vezes mais difícil do que ela imaginara. O diretor, um homem baixo com a cabeça começando a ficar careca, sorriu de forma gentil para ela e disse: "É uma jornada e tanto, mas muito bonita. Primeiro, são 160 quilômetros de trem até Pequim. Depois, cerca de outros 400 quilômetros para o sudoeste de Yussi, onde a ferrovia termina. De lá, pega-se um ônibus para o sul até chegar a Zhenzhou. Somando tudo, levará um dia para chegar até Pequim, mais 3 até Yussi e talvez mais 15 ou 20 dias de ônibus para chegar até Zhenzhou." Gladys repetiu em choque. 15 ou 20 dias? Ela estava atordoada demais para perguntar qualquer outra coisa. Sua viagem até chegar a Tianjin durou 3 semanas, apenas para descobrir que eram necessárias 3 ou mais semanas de viagem antes de chegar a senhora Jane. Ela mal estava no meio da jornada. Seus ombros caíram em desânimo, e ela deslizou até uma cadeira próxima, pensando em tudo que passara para chegar tão longe e o que ainda poderia estar à sua frente. Os missionários em Tianjin foram muito gentis com ela, que passou vários dias com eles, descansando da viagem pela Rússia e Sibéria, comendo todos os tipos de comida que colocavam à sua frente. Os missionários também lhe deram o dinheiro necessário para a última parte da jornada. Eles entendiam sua decepção e encorajaram-na a encontrar a senhora Jane. Quase não existiam cristãos na parte da China aonde a senhora Jane se dirigiu. Por isso, os missionários eram muito necessários naquela região. Não apenas isso. Uma vez que Jane havia morado na China por quase 50 anos, havia muito que Gladys poderia aprender com ela sobre ser missionária na China. 3 dias depois de chegar a Tianjin de navio, Gladys sentiu-se forte o suficiente para continuar a jornada. Ela estava agradecida por tudo que os missionários locais fizeram por ela. Eles até localizaram um homem de negócios cristão, o Sr. Lu, que estava de viagem marcada para a mesma direção e escoltaria Gladys a maior parte do caminho até lá. Vestindo roupas recém-lavadas e com a mala repleta de chá, além de sacos de arroz e macarrão, Gladys saiu para encontrar a senhora Jane. Sr. Lu era um maravilhoso companheiro de viagem. Ele falava bem a língua inglesa e explicava muito da história da China para Gladys enquanto seguiam o caminho. Na escola, Gladys terminara como uma das mais fracas da turma de história. No entanto, esse senhor não lhe explicava uma versão histórica empoeirada de um livro escolar. Enquanto passavam por pagodes e templos, aldeias e campos de arroz bem cultivados, as histórias que Gladys ouvia parecia ganhar vida diante de seus olhos. Ao longe, Sr. Lu apontou para as montanhas que a Grande Muralha da China acompanhava. Ele explicou que a Grande Muralha fora construída para impedir a entrada do povo tártaro. Bem, não o povo tártaro em si mesmo, mas seus cavalos. Ele explicou que os homens até conseguiam escalar o muro, mas não havia como fazer um cavalo passar por sobre o muro, quando os tártaros tinham que deixar os cavalos do outro lado e continuar sem eles. Assim, não eram tão fortes ou invencíveis como pareciam quando montados a cavalo. Lu tentou ser educado ao explicar que a China sempre lutara para manter os estrangeiros fora de seu território. E os chineses, em especial os que viviam no país, ainda consideravam os estrangeiros demônios. Gladys riu nervosamente quando ele contou essa particularidade. Ela se perguntou como alguém poderia pensar nela como um demônio. Ela iria descobrir muito em breve. Até agora, na jornada iniciada em Londres, Gladys permanecera em um hotel apenas uma vez, o temido hotel em Vladivostok. No restante da jornada, ela dormira no trem, na plataforma da estação ou com outros missionários. No entanto, depois da saída do trem em Yussi e do início da viagem de ônibus para Zhenzhou, Gladys e o Sr. Lu tiveram de encontrar um lugar para dormir a cada noite.
Não era difícil encontrar um lugar para dormir. Os chineses pareciam estar o tempo todo em movimento, então havia muitas pousadas ao longo do caminho. Contudo, essas estalagens não eram como nenhuma estalagem que Gladys estivera antes. Não eram pousadas com quartos, armários, cortinas e camas. As pousadas chinesas eram bem diferentes. Elas eram compostas por uma grande sala quadrada, vazia, exceto por uma longa e baixa plataforma feita de tijolos no meio, ou ao longo de uma das paredes da sala. A plataforma era chamada Kang e aquecida por baixo por uma espécie de lareira ou fogueira. O Kang, como Gladys descobriu na primeira noite em uma das pousadas, era uma grande cama comunitária. Homens, mulheres e crianças, estranhos ou companheiros de viagem, oficiais ou camponeses, todos dormiam lado a lado na plataforma. A primeira noite de sono em um Kang foi muito estranho para Gladys. Por um lado, ela dormia completamente vestida, como todos. O Sr. Lu dissera que o fato de todos dormirem vestidos oferecia proteção contra os piolhos ou as pulgas de alguém que estivesse dormindo ao seu lado. Ele também explicou que não havia nenhum lugar para trocar de roupa ou para colocar um pijama, como também não havia nenhum lugar para guardar as roupas, protegendo-as assim de roubos enquanto a pessoa dormia. Mais uma vez, Gladys usou o casaco de pele sem mangas como cobertor. Mesmo assim, era difícil para alguém acostumado a dormir em um colchão se acostumar a dormir sobre tijolos. Além do mais, havia também o ronco e a inspiração incessante dos hóspedes. A senhora idosa ao lado de Gladys tentava rolar por sobre ela, e o Sr. Lu emitia ruídos peculiares quando se deitava de costas. Outro homem, a 3 pessoas de distância do lugar onde ela estava, tinha uma gaiola com 5 galinhas que ele colocara ao lado da cabeça. As galinhas cacarejavam enquanto o dono dormia. Enquanto a noite passava devagar, Gladys só podia imaginar o que as pessoas da Inglaterra pensariam se pudessem vê-la nesse momento. Por fim, a manhã chegou e os hóspedes começaram a despertar. Gladys sentou-se em uma cama. Todos os seus ossos doíam enquanto ela rastejava até a beira do Kang para poder tirar os sapatos do bolso do casaco. Ela notou a senhora idosa a seu lado olhando para seus pés. O dedão de sua meia tinha um buraco, mas Gladys não achava que era para isso que a mulher estava olhando. Quando Gladys olhou para os pés da idosa, viu para seu horror que os seus pés eram deformados, envoltos em bandagens, e tinha quase a metade do comprimento de um pé normal, mas com o dobro da espessura. Os pés da mulher pareciam mais cascos de cavalo do que pés. Gladys sabia o motivo. Os missionários de Tianjin lhes disseram que os chineses consideravam os pés minúsculos bonitos e que uma mulher chinesa jamais encontraria um marido se tivesse pés enormes como os dos europeus. Assim, na China, segundo a tradição, as mulheres tinham os pés amarrados quando bebês, de modo que a frente de cada pé se dobrasse e crescesse sob o restante do pé. Embora ela tivesse ouvido a respeito da prática, essa foi a primeira vez que Gladys observou o resultado dessa prática chinesa, e o que viu parecia grotesco. Ela se perguntou como alguém poderia pensar que isso era bonito ou desejável. Ela observou a senhora se levantar, atravessar a sala pela porta dando passos pequenos. Todas as manhãs o Sr. Lu e Gladys tomavam o mesmo café da manhã, sopa feita com macarrão e legumes. Depois do café da manhã, eles subiam em outro ônibus e continuavam a jornada. Era o mesmo padrão dia após dia. Viajar durante o dia e dormir em uma pousada à noite. Todos os dias, os ônibus balançavam sobre afloramentos rochosos, cruzavam rios de correnteza rápida e paravam para os reparos intermináveis que os motoristas tinham de fazer nos ônibus decrépitos. O diretor da escola anglo-chinesa em Tianjin, porém, estava errado. Não levava de 15 a 20 dias de viagem de ônibus para chegar a Zhezhou. Levou 25 dias, e Gladys tinha hematomas suficiente da viagem acidentada como prova de cada um desses dias. Gladys viajou sozinha os últimos 2 dias da viagem, porque o Sr. Lu chegou ao seu destino. No entanto, antes de se separarem, o Sr. Lu ensinou a Gladys algumas palavras simples em chinês, incluindo a palavra missão. Assim, quando o ônibus parou em Zhezhou, Gladys saiu dele e se aproximou da primeira pessoa que viu.
Ela repetiu em chinês a palavra missão, da mesma forma que o Sr. Lu lhe ensinara a falar. E para seu deleite, o homem pareceu entender. Ele apontou para uma colina, enquanto fazia movimentos para ir à esquerda. Todo o tempo ele falou em chinês. Gladys sorriu em agradecimento, pegou as malas e começou a subida para finalmente conhecer a Sra. Jane. Gladys foi recebida na porta da casa da missão por uma mulher idosa. Ela estendeu a mão e apertou a que a mulher lhe estendera. Sra. Jane, ela começou com tremendo alívio. Sou Gladys Aylward, de Londres. A senhora idosa sorriu docemente. Ao mesmo tempo, ela balançou a cabeça em negação e lhe disse: Você está enganada, minha querida. Sou a Sra. Smith. A Sra. Jane não está aqui. Entre e tome uma xícara de chá e me conte como chegou a este lugar. Após várias xícaras de chá preto forte, os detalhes da viagem de Gladys de Londres até Zesrou foram todos contados. Os olhos da Sra. Smith estavam arregalados de espanto pela história que Gladys contou. Quando Gladys chegou à parte da história sobre Vladivostok e contou sobre o oficial russo, a Sra. Smith estendeu a mão e segurou a mão de Gladys. Quando Gladys terminou de contar suas aventuras, a Sra. Smith contou-lhe sobre Jane. Era verdade que a Sra. Jane estivera em Zesrou, mas isso fora há vários meses. Ela se mudara e até onde a Sra. Smith sabia, ela estava hospedada em uma pequena cidade murada chamada Yangsheng, no alto das montanhas, a 2 dias de viagem de distância. Mais uma vez, Gladys mal podia acreditar no que ouvia. Mais 2 dias de viagem para chegar até a Sra. Jane. Cansada, perguntou: Posso ficar com a senhora hoje à noite? De manhã eu saio para pegar o ônibus para Yangsheng. A Sra. Smith respondeu com toda a gentileza: Você pode ficar aqui o quanto quiser. No entanto, você não pode pegar um ônibus para Yangsheng. Por que não? Gladys perguntou. Porque receio que a estrada termine aqui, respondeu a Sra. Smith. Gladys sentiu um enorme desejo de rir. Tudo aquilo era demais para absorver de uma só vez. Ela perguntou: O que a senhora quer dizer com a estrada termina aqui? Como a Sra. Jane chegou a Yangsheng? Daqui para Yangsheng há apenas um caminho, e ele é feito por mulas. O trajeto é bastante íngreme, e apenas os guias e as mulas passam em segurança. Todos os outros devem viajar montados em mulas. Na manhã seguinte, Gladys descobriu que era uma tropa de mulas. O tropeiro que levaria o trem de mulas para as montanhas ria quando ajudava Gladys a subir na cesta, montada às costas de uma de suas 8 mulas. As malas de Gladys estavam penduradas sobre outra mula. Por fim, o tropeiro deu um comando agudo e a tropa começou a se mover. Todo o corpo de Gladys chacoalhava e estremecia a cada passo da mula. Ela agarrou as laterais da cesta onde estava sentada com as 2 mãos na tentativa de amortecer os solavancos, mas não parecia ajudar muito. Para tentar afastar a mente do passeio difícil, Gladys orava. Ela agradeceu a Deus por tê-la trazido em segurança até esse momento e pela Sra. Smith, tão gentil com ela, até mesmo lhe dando as calças e o casaco azul acolchoado que ela agora estava usando e que a tornava parecida com todos na China. Gladys também orou para que a Sra. Jane realmente estivesse em Yangsheng, porque ela não sabia o que fazer se a senhora não estivesse lá. A Sra. Smith disse a ela que Yangsheng era uma cidade onde não havia nenhum outro cristão, e a maioria das pessoas nunca tinha visto uma pessoa branca além da Sra. Jane. Além disso, Gladys pagou a viagem de mula para Yangsheng, e era o último dinheiro que ela tinha. Se a Sra. Jane não estivesse lá, Gladys estaria presa em um lugar onde ninguém falava inglês e onde todos pensavam que ela era um demônio estrangeiro. O pensamento a aterrorizava. Ao longe, Gladys podia ver as montanhas altas. A Sra. Smith lhe disse que viajariam uns 14 quilômetros por colinas suaves e depois começariam a escalar as montanhas. A mula seguia uma trilha milenar pelas montanhas. Aldeias de montanha murada seguiam umas às outras ao longo da trilha, como contas amarradas de uma pulseira. A Sra. Smith afirmou que as aldeias ficavam a 1 dia de distância. Assim, a tropa precisava encontrar abrigo
todas as noites. Eles não ousavam viajar à noite por causa do perigo de ladrões, além dos lobos que espreitavam a área. Os tropeiros precisavam da segurança de uma aldeia com muros e de portões fechados para passar a noite. O sol começava a se pôr no horizonte a oeste, enquanto eles se apressavam pelos portões de Zorrocum. Um único caminho serpeava entre as casas, e Gladys observou atônita quando a mula que guiava todas as outras passou por muitos portões abertos até chegar a um que levava a um pátio amplo. Ninguém a levou até lá, mas de algum modo a mula sabia exatamente aonde deveria ir. Uma chinesa saiu mancando da casa e gritou, o que Gladys presumiu ser uma saudação, algum tipo de comando. Deve ter sido porque todas as mulas que compunham o trem se amontoaram no pátio e os portões foram fechados atrás delas. Naquela noite, Gladys dormiu no cangue com os tropeiros. Ela passou boa parte da noite pensando em como encontrar Jane no dia seguinte. Ela esperava que a senhora Jane fosse tão gentil e maternal quanto a senhora Smith. Depois da longa e cansativa jornada, Gladys começava a sentir a necessidade de alguma atenção amorosa. De manhã, Gladys não conseguia decidir se sentia mais dolorida por conta da jornada na mula no dia anterior ou por causa da outra noite no cangue. O chefe tropeiro roncou alto a noite toda, e Gladys mal podia esperar para estar em sua própria cama, em seu próprio quarto, na casa da missão da senhora Jane à noite. Era uma viagem de 7 horas até Yangsheng, e o corpo de Gladys doía a cada passo da mula. Eles estavam no alto das montanhas agora, e as mulas sempre batiam contra as pedras afiadas que formavam a trilha. Gladys passou muito tempo olhando para cima, apreciando o céu e a ocasional águia que circulava acima deles. Ela tentava evitar olhar para baixo, para o vale, que ficava a centenas de metros abaixo da trilha estreita que eles percorriam. Quando contornaram um canto mais difícil na trilha, a tropa de mulas parou. O tropeiro-chefe trotou até Gladys, que sabia muito bem que ele não falava uma única palavra em inglês, enquanto Gladys se perguntava o que ele poderia querer. Ele ergueu um dedo caloso e apontou para o sudoeste. Ele disse apenas uma palavra, mas era a única palavra que Gladys queria ouvir naquele momento, mais do que qualquer outra coisa. Yangsheng. Gladys seguiu a direção do dedo do homem e, com certeza subindo a distância, havia uma aldeia que parecia com uma das fotos do castelo de Cinderela que Gladys vira em um livro de contos de fada. Saltando para fora das rochas, havia um muro alto, e espreitando por cima da parede, os telhados mais fantasticamente projetados que Gladys já vira. Os telhados tinham pequenos campanários e esferas, cones e torres, e Gladys chegou a ofegar diante da beleza deles. Enquanto o trem de mula se aproximava, Yangsheng ficava mais bonita. Por fim, eles entraram pelo portão leste da cidade. Desta vez, o tropeiro-chefe segurou o arreio da mula com firmeza. Ele parou para falar com um homem que estava agachado, aproveitando o sol da tarde. Gladys supôs que ele pedia indicação para a casa de Jane. Com certeza, o tropeiro levou-os por um caminho estreito para a esquerda. Várias centenas de metros ao longo do caminho depois, eles pararam em frente ao que parecia um prédio abandonado. Uma das sacadas estava caindo, e a porta do prédio havia sido arrancada pelas dobradiças, e não se podia vê-las em lugar nenhum. Na porta havia uma senhora idosa de cabelos grisalhos, vestida com uma calça azul e um casaco. A mulher abriu caminho entre os tijolos e o lixo que ficava ao redor do pátio, e olhou para Gladys. "Quem é você?" Ela perguntou com um sotaque escocês abrupto. "Eu sou Gladys. Gladys Hayward", respondeu Gladys de forma exausta. "A senhora Jane?" "Sim, é claro." Ela respondeu olhando para Gladys com os olhos azuis penetrantes e acrescentou com naturalidade: "É melhor você entrar então." Gladys desceu do assento na mula, pegou suas malas que o tropeiro havia colocado nos paralelepípedos ao seu lado e seguiu a senhora Jane até o prédio dilapidado, perguntando-se onde ela havia se metido.